Bem-vindos ao Brasil Pode Mais. Eu vou bater aqui um papo de 1 hora com o meu presidente, Lula. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Eu tô bem. Tô um pouco nervoso. Cara, Nunca fui entrevistado por um cara famoso. Cala a boca. O cara ia no Jô e vem agora. Tá? Eu sou o Jô da Shopee. Tá maluco? Eu vim aqui só... Posso chamar de senhor? Ou... Não, pode me chamar de Lula, cara. Tá, porque... Da última vez se Deus quiser, a partir de segunda-feira, você vai me chamar de presidente. Já chamo de agora, que é pra já ir aquecendo. Porque eu tô muito otimista. Eu acho que as coisas vão dar certo. Eu também tô. Estamos todos. Acho que tá na hora de já ir embora, meu cara. Esse mundo é assim. Eu tô aqui na sinuca de bico, que é o seguinte. Toda vez que a gente se encontra, o senhor fica falando, chama de você, que senhor o quê? Você. Só que meu pai tá assistindo. Se ele ver eu chamar o senhor de você, chegar em casa eu tenho que me explicar. Mas então deixa eu dizer pro teu pai o seguinte. Como que é o nome dele? Luiz. O seu Luiz, seu Luiz, igual eu também me chamo Luiz. Então deixa eu dizer uma coisa pro senhor. É que você é meu pai. Não te falaram. Eu gosto de uma certa intimidade com o meu entrevistador. Eu não faço exigência para as pessoas me chamar de presidente, de senhor, não. Eu gosto do meu nome Lula, então se quiser me chamar de Lula, eu fico satisfeito. Vou chamar de Lula, então. O meu pai, seu Luiz, o meu pai e a minha mãe, se chamasse a gente falasse o quê? Tomava uma bolacha. Tinha que falar senhora. Senhora. É assim que é bom. Lá em casa e ainda, é assim. Uma das coisas que eu gosto da Janjinha é que ela tomava a benção para a mãe dela toda noite. Falava no telefone, a benção mãe, a benção pai. Eu acho isso muito bonito. Muito, muito bonito. Que é uma tradição que a gente ainda mantém, né? A gente lá do Norte, Nordeste, a gente ainda tem isso. Mas eu acho que é uma coisa saudável, uma coisa de respeito, sabe? É uma coisa de gratidão a quem criou a gente, a quem pôs a gente no mundo, a quem deu de comer pra gente. De honrar a família também. Eu acho bom, acho bonito. A molecada de hoje acha isso atrasado, acha isso uma coisa boba, tá? Mas eu acho bonito, Eu também acho. A gente está aqui com uma missão hoje, Lula, que é de falar com o Brasil inteiro. Principalmente com as pessoas que ainda não decidiram o voto. E aí, quando eu estava pensando no que eu ia perguntar para você, eu fiquei pensando que tema que conversa com o Brasil inteiro. E eu cheguei numa conclusão que é tudo que interessa à minha mãe interessa ao Brasil. Porque tudo que interessa à mãe brasileira interessa ao brasileiro. Porque todo mundo tem mãe, todo mundo tem uma figura de mãe na vida. E tudo que uma mãe quer é o que o brasileiro quer. Quer alimentar bem sua família, quer segurança para os seus filhos. Você sabe que quando eu era presidente, nós fizemos uma pesquisa na Secretaria Secretaria de Assuntos Estratégicos, e a única coisa que deu unanimidade era educação de qualidade. Ou seja, todo mundo queria para os filhos educação de qualidade. Porque o grande sonho de uma mãe é ver o filho com uma profissão. Então, o grande sonho. Eu lembro da minha mãe me levando a pé para o Senai. Acho que era quase 8 quilômetros da minha casa até o Senai. Quando não tinha dinheiro para o ônibus aqui no Ipiranga, eu ia a pé. E a minha mãe pegava na minha mão, me levava, era um orgulho. Sabe o que é aquele orgulho? Porque a educação é tudo. Então, o pessoal queria educação de qualidade, mas o pessoal não acreditava que o Brasil fosse capaz de dar educação de qualidade. Tá? Mas eu sei o que a tua mãe sonha também. Agora você já deve ter dado para ela, mas toda mãe sonha com uma casinha. Eu vou te falar isso, estou entregando a casa da minha mãe esse ano. Estou construindo a casa dela, em dezembro ela entra para casa nova. Ô Paulo, sabe uma coisa que eu acho bonito, me emociona? Jogador de futebol hoje, aquele que vence, ganha muito dinheiro, sabe? Numa carreira curta, em 10 anos o cara fica rico. Sim. Né? Um operário de fábrica trabalha 80 anos, nunca vai ficar rico, mas o jogador fica. E eu fico orgulhoso de ver um cara pobre, sabe, crescer. E o que eu acho bonito é que todos eles, a primeira coisa que faz é dar uma casa para a mãe e para o pai. Todos eles. É um clichê, todo pobre quer dar uma casa para a mãe. Sabe? Até quando você vê esses meninos que são presos, que usam droga, quando ele fala que queria dar uma casa para a mãe, a única coisa que ele respeita é a mãe. A única pessoa que ele idolatra é a mãe. A mãe é a instituição que mais funciona nesse país. Eu acho. É por isso que eu dizia,
Quando eu governava, eu dizia, eu quero governar esse país com o coração de mãe, porque não tem nada mais justo que um coração de mãe. Eu digo sempre, ela pode ter 10 filhos, os 10 bonitão dela, os 10 que ela acha tudo bonitão, mas se tiver um com uma debilidade, com uma febrezinha, aquele é que vai ter um chamego maior, aquele vai ter um leitinho a mais, aquele vai ter uma carninha a mais, aquele vai ter sempre um mingauzinho a mais. E é assim que a gente deve se portar no governo, cuidar sempre daquelas pessoas que mais necessitam, sabe? Porque muitas vezes quem pega dinheiro do governo é quem não precisa. Os caras aqui já têm, porque os que não têm nem chegam perto da gente. Então, mãe é uma coisa preciosa. A gente vai falar muito de família aqui, porque todas as perguntas eu fiz baseado em algum parente meu. Eu queria começar falando do meu primo Emiliano, que tem 16 anos, adolescente, já está naquela fase difícil. Mas Emiliano não conheceu o Lula operário. E é para ele que eu quero fazer essa pergunta. Como é que você começou na política? Olha, eu nunca pensei em começar na política. Eu, até os 18 anos de idade, eu nem pensava em conversar sobre sindicato. Nem até que idade? Até uns 18 anos. Uhum. Eu era muito de ler sobre futebol, gostava de futebol. Depois eu fui ao sindicato na Assembleia, meu irmão Frechico participava do sindicato, e eu gostei. Aí comecei a frequentar o sindicato, depois eu fui... E gostou por quê? Gostou das ideias? Eu gostei das brigas, das confusões, do xingamento. O cara usava o microfone, xingava o cara xingava o outro. Saiu, era o Twitter, né, da época. Era o Twitter da época, era o microfone. Aí eu comecei a frequentar o sindicato, depois o meu irmão, que era mais frequentador, o meu irmão era ligado ao Partidão, meu irmão era ligado ao Partido Comunista, e meu irmão foi convidado para ser dirigente sindical. E ele não podia, porque na fábrica dele já tinha um companheiro. Então ele indicou, falou, olha, tem meu irmão, o Cabeçudinho, está lá na Vilares. Aí eu fui convidado. Eu fui para o sindicato, gostei, virei dirigente sindical, fiquei 3 anos dentro da fábrica, sendo dirigente sindical de base, depois eu fui cuidar, sabe, já no sindicato, eu fui para a sede do sindicato cuidar de previdência social, de fundo de garantia, de atestado de pobreza, fazia um monte de coisa. Cuidava da previdência social e eu também não gostava de política. Eu tinha ojeriza política. Eu não gostava. Aí, e como é que deu nisso? Não, porque depois eu descobri que apenas a luta sindical, a luta econômica, ela tem um limite, sabe? Aí eu comecei a pensar. Teve um presidente que fez uma lei, que foi o Geisel, ele fez uma lei que proibia determinadas categorias fazerem greve. Bancário, frentista de posto de gasolina. E eu fui a Brasília conversar com os deputados para tentar convencê-los a não aprovar a lei. Aí eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Aí eu voltei de lá com uma convicção que eu tinha que criar um partido. Aí criamos o PT. Sabe? E como é que isso saiu? Como é que saiu de... Que momento foi esse de virada de chave? Que era oba, vou ficar aqui porque gostei do movimento, para virar uma missão. Quando que virou uma missão? Assim? Depois das greves de 78. Nós começamos a fazer as greves no dia 13 de maio de 1978. Começou por que essa greve? A greve na Scania. A Scania, que era uma empresa sueca, ela era uma das empresas que pagavam o melhor salário, mas ela estava arrochando o salário. Aí o pessoal entrou em greve. Aí nós começamos a fazer greve por fábrica. Foi 6 meses praticamente de greve. E aí eu já fui ficando famoso, já fui saindo em tudo quanto é jornal. E aí teve as eleições de 78. Eu era contra a política. Eu dizia que eu não gostava de política e não gostava de quem gostava de política. Aí... Bom, então o senhor era igual a parte do público que a gente tem que convencer aqui essa noite. Porque, veja, mas eu achava que eu era esperto. Eu achava que eu era radical, sabe? Quando você é bobo. Eu sou radical, eu não gosto de política. Todo mundo é ladrão. Sabe? Eu era assim, como muita gente é assim. Aí eu fui me dando conta que era preciso ter um tipo de organização que os trabalhadores deveriam reivindicar o poder e não ficar só reivindicando 10% de aumento de salário. Mas eis que, nesse meio tempo, em julho de 78, teve eleições para senador da República e para governador. E o Fernando Henrique Cardoso tinha voltado do Chile, do exílio, ele foi candidato ao Senado numa sublegenda.
Aí eu decidi, não foi ele que pediu para mim, eu decidi que a gente deveria apoiar o Fernando Henrique Cardoso. E aí eu fui pela primeira vez fazer comício representando ele no interior de São Paulo. Ia com muita artista da Globo, muita artista, ia muita gente, sabe? E aí eu comecei a fazer política e quando foi em 79 nós criamos o PT. E ele foi registrado definitivamente em 80. E aí é o seguinte, eu queria até dizer para o jovem que não gosta de política, porque era engraçado que eu me... Hoje em dia você não encontra mais aquela criança, aquele jovem, falando, quero ser presidente. Antes tinha muito isso, né? O que você quer quando você crescer? Presidente. Hoje não... Puta, você sabe qual era meu sonho, Paulo? Qual era? Quando eu vim de Pau de Arara, de Garanhuns até São Paulo, foram 13 dias de viagem. E passou um caminhão da Shell, aquele caminhão amarelo escrito Shell. Você sabe que durante tempos e tempos eu sonhava ser motorista, só para ser motorista daquele caminhão. Aí a Shell fica aí a publi. Aí depois eu fui dirigir um caminhão grande que era o Brasil. Aí o povo foi generoso demais. Mas é assim, então eu viajava, Paulo, e quando eu chegava em casa, meus filhos não gostavam de política. Na verdade, eu percebia que a minha ausência ia fazendo com que os meus filhos ficassem putos comigo. Uhum. Pô, esse cara não para em casa, eu não ia na escola, era só a minha mulher que ia na escola cuidar dos filhos e tal. Uhum. Sabe, reunião de boletim, sabe aquela reunião mensal de boletim? Era sempre a Marisa que ia, eu nunca estava em casa para ir. E depois eu precisava conversar muito com a molecada para eles entenderem o meu papel. E aí eu comecei a perceber que tinha muito jovem que não gostava de política. Porque também passava a ideia que todo mundo era ladrão, que todo mundo roubava, que todo mundo... Então eu comecei a me preocupar. E hoje eu falo para a juventude, olha, não dá para você comparar todo mundo é diferente, tem gente boa, tem gente que não presta, em tudo quanto é lugar. Na família da gente tem gente boa, tem gente que não é tão boa, no sindicato tem gente boa, tem gente que não é boa, na igreja tem padre bom, tem padre que não é bom, tem pastor que é bom e tem pastor que não é. Na vida é assim, a vida toda é assim. Não tem ninguém 100% perfeito, só Deus. E não tem ninguém 100% burro. É bom o senhor ter falado em Deus, porque minha tia mandou perguntar se o senhor acredita em Deus. Acredito em Deus. Ô Paulo, eu acredito em Deus porque não é possível que não tenha um ser superior que fez tudo isso. Sabe, que fez o planeta, que fez surgir tudo. Eu acredito. Tem gente que fala que não, que isso aqui é matéria. Não, eu acho que tem uma mão grande aí. E eu acho que tem um ser superior que olha por nós. E sabe o que eu fico pensando, Paulo? Como é que um cara que saiu de Caetés, era Garanhuns, agora eu nasci em Garanhuns, mas em 62 virou Caetés, era Vargem Comprida, era um subdistrito. Uhum. Então eu fico pensando, como é que eu cheguei a ser presidente da República, se tinha muito mais gente preparada que eu, muito mais gente que tinha lido mais livro que eu, muito mais gente mais famosa do que eu, por que eu? Então eu fico pensando assim, só pode ter tido uma mão, e só pode ser a mão de Deus. Sabe, não tem outra coisa. Não tem, é por isso que eu acredito. O senhor se sente escolhido? O senhor acha que é uma missão? Eu acho, Paulo, eu tenho uma relação muito apaixonada com o povo, com o trabalhador. A minha relação humana é uma coisa quase que química. Eu não sei falar sem olhar na pessoa, não sei falar sem tocar nas pessoas. Tem hora que eu sou até inconveniente, eu fico pondo a mão nas pernas, fico pondo a mão na cabeça, pondo a mão nas costas. Sabe? Quando eu viajava, o Celso Amorim, de vez em quando, falava, presidente, toma cuidado, porque eu batia a mão na cabeça do Uchital, botava a mão nas pernas de outro, dava tapa, colocava a mão no ombro das presidentas. É assim que eu faço política, eu gosto de abraçar as pessoas. Sabe, eu me sinto bem, me sinto confortável. E eu acho que quando a gente tem essa responsabilidade, eu chego a pensar que é uma missão de algo superior e por isso que eu acredito muito em Deus. Sabe, porque... E depois fazer a gente dar certo, sabe, Paulo? Porque eu tinha muito medo de errar. Muito medo. Você não sabe quantas noites eu passava acordado, olhando para o teto, imaginando se ia dar certo governar o país, sabe? Se ia dar certo, ia dar certo. E deu certo porque eu ouvia muito povo.
Você sabe que eu fiz 74 conferências para ouvir do povo o que ele queria. Conferência de educação, conferência de saúde, conferência de pessoas com deficiência, conferência de segurança, conferência de comunicação, conferência de tudo que você possa imaginar, a gente fazia. E aí eu ia fazendo as coisas que o povo queria que eu fizesse, então era mais fácil. Você tinha que brigar com a burocracia, que a burocracia não estava acostumada a atender o povo. Então, eu, sinceramente, Paulo, eu acho que tem a mão de Deus nas coisas que eu faço. Acho. Eu acho o senhor um cara muito religioso. Um dia a gente conversando, o senhor falou que conversa, mesmo a mãe do senhor tendo partido, por isso que eu comecei falando de mãe, o senhor falou que conversa com a mãe do senhor o tempo inteiro no coração. Você sabe que eu às vezes, eu peço para sonhar com a minha mãe. Eu nunca sonhei com a minha mãe. E como que chama tua mãe? Conceição. Conceição. Dona Conceição, falar de mãe é muito difícil. Então eu sempre converso com a minha mãe. Porque eu acho que a minha mãe, no fundo, uma mãe não morre. Tá? Uma mãe não morre. A mãe encara no filho. Cada filho que ela tem, a encarnação da mãe, a filha. Eu sempre digo para a pessoa, se a tua mãe morreu, assuma você a encarnação da tua mãe. Você é a tua mãe. Ela deixou você. É como se fosse uma árvore que produziu um fruto. Planta aquele fruto, vai nascer uma outra árvore que vai produzir fruto. E eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu tenho aqui, coisa da minha mãe, eu carrego a minha mãe, tem a célula da minha mãe, tem o sangue da minha mãe. E eu acho que ela está por aqui. Sabe? Eu acho que ela está. Eu acho que ela... Minha mãe, quando eu fiquei viúvo, eu tinha uma vontade de morar sozinho, sabe? Eu fiquei viúvo. E eu queria alugar um apartamento, viver sozinho, tal, sabe aquele negócio de um moleque de 24 anos de idade? E a minha mãe morava com a minha irmã mais nova. Rapaz, sabe o que a minha mãe fez? Minha mãe me obrigou a alugar uma casa. Ela saiu da minha irmã para vir morar comigo. Morou 3 anos e meio comigo. E é bom morar com mãe, cara, porque mãe não briga com a gente, mãe não xinga a gente. Mãe não reclama, mulher reclama, mãe não reclama. Olha aí, Jorge. Se eu chegasse 3 horas da manhã, minha mãe falava, quer um ovo frito, meu filho? Quer que eu esquenta? É bom. Mas a Janjinha é boa. Mas o que sua mãe tem te falado no coração ultimamente? Você sabe que eu sempre, todas as coisas que eu vou fazer difícil, eu peço proteção para ela, eu peço... Sabe, eu sempre peço orientação, porque eu era muito pegado à minha mãe. Muito. Eu vou te contar uma coisa que é até uma piada. Quando eu casei, cara, eu fiz uma grande festa. Tinha 20 cerveja e 26 guaraná numa caixa d'água. É porque eu contei quantas pessoas iam, comprei 20 cervejas, uma para cada pessoa, e 26 guaraná, porque tem 26 crianças. Acontece que uma criança toma 3, 4 guaraná. Quando a festa começou, acabou tudo. Mas eu ia contar outra coisa. Aí eu fui... Que era pegado na mãe. Aí eu era pegado da minha mãe. Você acredita que... eu não tenho vergonha de contar essas coisas, não. Quando eu fui para a lua de mel, foi umas 9h30 da noite, 10 horas, eu saí de casa, eu morava num bairro lá em São Bernardo, na Pauliceia. Eu ia para a estação Tietê, que eu ia pegar o ônibus para Poços de Caldas. Lua de mel lá. Rapaz, na hora que eu fui me despedir da minha mãe, quase que eu não embarco chorando. Foi. E a mulher, com aquela cara, né? Tipo, onde é que eu fui amarrado? Ela devia estar falando. Ela devia estar, que cara imbecil, chorando, que esse cara... Mas eu era a primeira vez com 23 anos de idade, que eu me separei da minha mãe. Eu era o caçula da minha mãe. Todos meus irmãos casaram, eu fiquei morando com ela. Sabe? Então, ficou morando eu, ela e 2 irmãs. Sabe? Você sabe que eu tenho um cunhado que quando ele foi pedir minha irmã para namorar, foi falar comigo. Era o homem da casa. Chegou lá, eu queria falar que eu queria namorar com a sua irmã. Eu falei, ó, aqui é o seguinte, terça e quinta, no máximo até 9 horas da noite, e sábado e domingo até 10 horas. É assim. Que fala com macho, com o murula. E chorando na hora que vai falar tchau pra mãe. Não. Macho. Mas eu tinha muito... Eu era muito apegado à minha mãe. Eu era muito apegado. Eu fui no Sírio agora com a Janja.
E aí a gente comentou uma coisa que é, lá no Círio tem uma tradição do ex-voto, né? O Círio de Nazaré, que acontece em Belém do Pará. E o senhor sabe o que é um ex-voto, mas vou explicar para quem não sabe. Ex-voto é um objeto de madeira ou de cera que significa o milagre que você quer. E a pessoa faz a procissão com isso na cabeça. E as pessoas iam, e todo mundo quer a mesma coisa. As pessoas iam com carteira de trabalho na cabeça, elas querem emprego. Elas iam com livro na cabeça, elas querem estudar. Elas iam com a casinha na cabeça, elas querem uma casa própria. E eu comentei com a Janja, as pessoas não querem só um milagre, elas querem o governo Lula de volta. Você tem noção que você é o milagre que essas pessoas esperam? Olha, eu não sou o milagre. Eu tenho noção que a coisa que mais me orgulhou de ser presidente é que eu fiz uma plenária no Palácio do Planalto com os catadores de material reciclável e os sem-teto. E na hora que eu fui chamar eles para falar, eles não quiseram mais falar. Eles falaram, a gente não quer falar porque a gente nunca pensou estar aqui dentro e o senhor nos representa. A gente tem orgulho do senhor presidente. Eles não quiseram falar. E era uma coisa que eu queria sempre, porque a coisa que mais me orgulhou de passar pela presidência foi fazer com que o povo tivesse em mim, ele. Ou seja, ele se achava representado por mim. Eu era ele na presidência da República. Esse foi o momento, para mim, mais gratificante de todo o exercício da presidência, quando houve essa identificação. Por quê? Porque normalmente a presidência é uma autoridade, é uma coisa muito chique. O povo, sabe, nem chega perto. Naquele palácio só entra presidente, só entra rei, só entra ministro. O pobre não entra. Essa é a verdade. O pobre não entra. Sabe? E eu passei a achar que aquilo era passeio. Eu aprendi com o Mandela. As pessoas, quando o Mandela ganhou as eleições na África do Sul, eu fui lá em 94, a convite do Mandela. Porque o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha pedido uma agenda e o Mandela queria me atender antes de atender o Fernando Henrique Cardoso. Eu fui eu, a Benedito e o Vicentinho. E tinha uma fila. Eu perguntei para o presidente Mandela, por que essa gente está na fila? Ele falou, essa gente está aqui, eles não querem nada comigo, eles só querem colocar a mão na parede do palácio, porque antes eles não podiam chegar nem 2 quilômetros de distância daqui. Então, eu comecei a levar a gente para fazer reunião no palácio. Eu não esqueço um dia, Paulo, tinha uma celeuma lá com relação aos portadores de deficiência visual, sabe, que se o cão-guia poderia entrar no metrô, se podia entrar na igreja, se podia entrar no shopping. Então, uma discussão. Eu falei, pô, como é que o cara não pode entrar? Como é que ele vai deixar o olho dele de fora? Porque o cachorro, no fundo, é o olho dele. Aí eu convoquei uma reunião no Palácio do Planalto, dentro do salão de reunião com o cachorro, junto com o Zé Veio, acho que 200 e poucas pessoas, todo mundo com o seu cão-guia. Nenhum cachorro fez xixi no palácio, nenhum cachorro fez cocô no palácio. Eu falei, tá aí, ó. Tá aí, por que não pode entrar na igreja? Por que não pode entrar no metrô? Por que não pode entrar no shopping? Sabe, então quebra essa barreira, sabe? E eu então fazia muito isso. Eu gostava de levar as pessoas para eles se sentirem, sabe, gratificados como ser humano, respeitado. Durante 8 anos que eu fui presidente, eu vinha tomar todo o Natal, eu vinha tomar café de manhã com os moradores de rua, os catadores de papel, com o padre Lancelotti. Todo ano. 8 anos de presidenta, 8 anos eu vinha passar o Natal embaixo do viaduto, sabe, com os moradores de rua. Eu não sabia disso. Sabe, durante 8 anos. Sabe? Todo Natal o senhor passava aqui com os moradores de rua? Todo Natal não, todo dia 23 de dezembro. Eu vinha para cá, eles me entregavam uma pauta de reivindicação, eu dizia o que eu tinha atendido da outra que eles tinham entregue no ano anterior, e a gente ia lá, cantava, falava, era muito bonito. Eu me sentia bem. Eu voltava para casa me sentindo bem. Sabe quando você está descarregado, você está leve? Porque é isso que um presidente tem que fazer. Sabe? Eu acho que tem gente que não gosta de mim porque essa gente devia pensar, porra, esse Lula, ao invés de estar lá embaixo do viaduto conversando com os moradores de rua, ele poderia estar aqui jogando golfe com a gente. Sabe, com calcinha branca, um cara carregando taco para mim.
E eu preferia ir lá para os moradores de rua, sem nenhum desprezo a quem gosta de jogar golfe. O senhor também não tem cara de que jogaria bem golfe. Mas eu sou bom. Mentira. Boa, rapaz. A conversa. O senhor joga golfe bem? Não, eu acerto as bolinhas sempre. Jogar bem é outra história, né? Mas então, eu fazia isso com prazer. Com prazer. Era uma coisa que me realizava como ser humano. Tem uma coisa que é assim, se o senhor ganhar, eu espero que ganhe, é para isso que a gente está aqui hoje, o senhor vai pegar um país arrasado. Muito diferente do país que o senhor pegou, que o senhor herdou do FHC. Por onde o senhor vai começar? Ó, primeiro falando naquela mãe lá que o senhor... Então, primeiro, deixa eu dizer para a meninada que está te ouvindo aqui, os teus fãs, os teus seguidores, que é o seguinte, quando eu cheguei em 2003 à presidência, a inflação era 12%, o desemprego era 12%, o Brasil devia para o FMI, a gente tinha uma dívida pública. Não falei que era perfeito, falei que era melhor do que está agora. Eu estou mostrando que é o seguinte, o país estava cheio de problemas. O pessoal que trabalhava comigo, os economistas, dizia, pô, o país está quebrado, você não vai conseguir consertar. E nós consertamos. Em 3 anos a gente tinha pago o FMI, a gente estava começando a fazer reserva internacional, a gente diminuiu a dívida interna e a gente começou a aumentar. Nós aumentamos o salário mínimo em 74%, agora faz 4 anos que não tem aumento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que aconteceu nos últimos 4 anos para esse aumento, gente? Essa coisa que está aí governando o país. Eu tinha esquecido. Mas deixa eu falar uma coisa. A situação está pior hoje. Está pior por quê? Porque o Brasil hoje é um país desacreditado. Você percebeu que o presidente, ninguém recebe ele e também ninguém quer vir aqui. Então, o país está desmontado do ponto de vista das instituições. O povo está sofrendo, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Sabe, ele desestruturou aquilo que a gente fez na educação, ele parou de investir em educação. A gente praticamente triplicou o Ministério da Educação. Ele acabou com o Ministério da Cultura, tudo para ele em cultura é sacanagem, tudo para ele em cultura. Sabe, é tudo assim, homem se beijando com homem, não sei quem abraçando não sei quem. Tudo para ele é assim. Ou seja, eu fico imaginando como é que pode um homem odiar a cultura. Será que esse cara nunca foi a um concerto de música clássica para ele saber o que é bonito? Esse cara já foi a um show, sabe? Para ver o Gilberto Gil cantar, para ver o Gil, para ver o Caetano, para ver Bethânia, para ver Maria Rita cantar. Será que ele já foi em algum lugar assim para ver? Será que ele já parou para ver você na televisão? Eu acho que não, acho que ele não gosta de nada disso, ele só gosta de bobagem, de falar mal dos outros, de contar mentira. Então, como é que pode um homem, sabe, governar um país se ele não gosta de cultura, se ele não gosta de educação, se ele não gosta de povo, se ele não gosta de índio, se ele não gosta de mulher, se ele não gosta de negro? Que diabo é isso? Então você não assume a presidência se você não gosta de nada. Eu gosto de tudo. Eu estava meio reunido com os prefeitos agora há pouco, antes de chegar, eu falei para os prefeitos, nunca antes na história do Brasil... Mentira, falou essa frase? Ela vai voltar com tudo, essa frase. Nunca antes na história do Brasil os prefeitos foram bem tratados. Quando eu era presidente, tinha uma sala de prefeito na Casa Civil, tinha uma sala de prefeito em cada superintendência da Caixa Econômica Federal, cara, para ele ser tratado com respeito. Porque os prefeitinhos da cidade pequena do interior... Eles ficam andando lá em Brasília atrás de um deputado, atrás de uma audiência com o ministro e não consegue. Não, você não precisa marcar audiência, não. Você vai lá na Casa Civil, um andar acima do meu, conversar com todo mundo. Então, eu queria dizer para a meninada que te segue o seguinte, vocês têm que não só acreditar na política, vocês precisam fazer política. Toda vez que você disser, não, mas tal político não presta, tal político não presta, tal político é aquilo... Quando você não acreditar mais em ninguém, cara, acredite em você. Acredite em você. Você talvez seja a pessoa perfeita que você quer que faça política. Não sou eu. Não é o Paulo. Não é um outro deputado, é você. Então entre na política, cara. Participe. Sabe, funda um partido, participe de um partido, seja candidato a alguma coisa. E dia 30, vote no Lula para garantir que você vai conseguir candidatar nas próximas eleições. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de ter a oportunidade de, aos 77 anos que eu completo amanhã, pode me dar presente, 77 anos amanhã, tá. Eu gostaria de
dedicar esses 4 anos da minha vida para tentar fazer esse povo voltar a sorrir outra vez. E dá para reconstruir? Eu acho que dá. Mesmo com o Congresso que a gente elegeu? Mesmo com o Congresso, sabe o que acontece? Na política não tem nada impossível. Você estabelece política de conversação com as pessoas. Sabe? Esse Ciro Nogueira que está com o Bolsonaro hoje, ele já teve com o Fernando Henrique Cardoso, ele já teve comigo, ele já teve com o Collor. O Valdemar da Costa Neto já teve com o Fernando Henrique Cardoso, já teve com o Cristo, já teve com o Collor. Ou seja, por quê, Paulo? O problema é o seguinte, você tem que conversar com quem foi eleito. Você quer votar um projeto de lei. Você faz um projeto de lei, você é deputado, você quer votar. Com quem que você vai conversar para aprovar? Com quem está lá eleito, não é com o suplente. Então, o presidente da República precisa entender o seguinte, o presidente da Câmara não tem que se meter nas coisas do presidente da Câmara. O presidente da Câmara é uma questão dos deputados. É os deputados que elegem o presidente da Câmara. E o presidente da República, ele precisa, às vezes, mais do presidente da Câmara do que o presidente da Câmara dele. Então, o presidente da República não tem que ficar dizendo se gosta ou não do presidente da Câmara. O presidente da República tem que conversar com o presidente da Câmara. Tem que conversar para discutir os interesses do povo brasileiro, os projetos de interesse da nação e tornar isso público. Eu vim conversar com o presidente, esse projeto tal, para cuidar disso, e deixa o cara, sabe, falar. Não é você querer brigar com o cara, porque o cara não depende de você para ser eleito deputado, presidente da Câmara. Ele depende dos deputados. Então, o Senado é a mesma coisa. Então, Paulo, deixa eu te falar, eu nasci na vida política negociando no sindicato. Fazia greve, parecia que o patrão era meu inimigo, mas daqui a pouco eu estava sentado com ele negociando. Sabe? E negociava, fazia um acordo e a gente voltava a trabalhar. Então, tem um conceito de política que eu gosto muito, que é de uma mulher chamada Chiara Lubich, que ela fala que política é a arte de influenciar pessoas para o bem comum. E é exatamente isso, é você conversar para conseguir o bem comum ali. Isso, cara, você tem que aprender a conversar com teus adversários. Sabe, o cara é teu adversário, o cara foi candidato, o cara te xingou, mas ele se elegeu. Você se elegeu. Tinha um cara que falava bem de você toda hora, mas ele perdeu. Sabe? Então você não vai conversar com quem perdeu, você vai conversar com quem ganhou. Então você tem que, de forma civilizada, de forma educada, apresentar as suas propostas, vá para os deputados e conversar. Vai ter cara que vai ser contra, não tem problema, seja contra. Mas vamos colocar em votação, porque o povo também tem que saber. Tem uma pergunta para você, falando em civilização e educação, de um dos caras que eu mais admiro na televisão brasileira, e aqui já fica o meu aplauso para ele por esse posicionamento, e ele quer fazer uma pergunta para você. Serginho Groisman, fala, garoto! Oh, boa noite aí, boa noite, Lula. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Estava conversando muito boa aqui. Estou tentando acompanhar aqui os comentários, mas é impossível acompanhar os comentários. Estão voando os comentários. Maravilhoso, assim. Ô, Lula, eu tenho, na verdade, duas questões, assim, como eu estou ao vivo aqui, para aproveitar. A primeira diz respeito à educação. Você já teve 2 vezes como presidente, o PT já teve mais 1,5 vezes. A minha questão é sobre como enxergar o Brasil em relação à educação. Tem um filme do João Jardim, ele é de 2005, mas é muito atual. É um filme que mostra o Brasil sob óticas diferentes, a escola pública, a escola privada, a escola pública dando certo, a escola pública não dando certo. E tem um exemplo... Os professores estão com uma dúvida, que tem um determinado aluno que não vai bem. Mas se ele for reprovado, ele vai para o tráfico. Se ele ficar na escola, ele não é um bom aluno. É uma dúvida que os professores têm, e são dúvidas que os professores têm pelo Brasil inteiro, porque nós somos muito diferentes, ainda, infelizmente, em classes sociais e tudo isso. Como fazer uma política educacional que olhe para o aluno, e que a melhor coisa do aluno em relação à escola é quando o aluno fala assim, essa escola é minha. Então a escola é bem tratada, o professor é bem tratado. Como fazer isso, Lula? Ter uma visão mais geral, não é? E ao mesmo tempo particular na educação.
primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: eu estou orgulhoso de falar contigo e orgulhoso de você me fazer uma pergunta. Depois que você passar as eleições, você vai me convidar para ir no Altas Horas. Altas Horas, sabe? Mas deixa eu te contar uma coisa. O Brasil teve um tempo, até a década de 50, as brasileiras, os grandes intelectuais brasileiros estudavam nas escolas públicas, porque era escola pública de muita qualidade. Pessoas como Antônio Cândido, Florestan Fernandes, toda essa gente saiu de escola pública. Depois foi crescendo a população e foi caindo a qualidade da escola pública e foi crescendo a escola privada. Então, nós temos uma situação que é uma certa anomalia. Você tem as pessoas pobres que estudam em escola pública no ensino fundamental e no ensino médio. E você tem as pessoas mais ricas que estudam na escola privada, no ensino fundamental e no ensino médio. Aí, quando vai para a universidade, quem vai para a universidade pública é a pessoa que estudou na escola privada, que é de melhor qualidade, e quem vai para a escola privada é o aluno pobre que não pode pagar. Por isso é que nós criamos o ProUni e nós criamos o FIES, que era para garantir que as pessoas pobres pudessem também estudar numa escola, se ele não conseguisse passar no vestibular, numa universidade privada. Então, o que é que eu acho? Nós agora vamos ter que fazer uma pequena revolução conceitual sobre a educação. Primeiro, nós vamos estabelecer agora escola de tempo integral. Você sabe que a educação fundamental e o ensino médio é por conta do prefeito, não é por conta do presidente da República. Nós criamos o Fundeb, que é para passar recurso para as prefeituras e bastante recurso para ajudar a educação. Então, nós vamos ter que criar um conceito de escola em tempo integral para a criança ter multifuncionalidade na escola, para ela poder, sabe, estudar e também ela aprender a fazer outras coisas. Eu acho que, inclusive, o currículo das escolas tem que mudar. Por exemplo, a questão ambiental. Nós precisamos colocar a questão ambiental no currículo escolar para que as crianças aprendam desde cedo o que é cuidar do mundo, cuidar do seu espaço, cuidar da sua casa, cuidar do lixo, o que é que ela pode cuidar, o que é que não pode cuidar. E aí a gente vai fazer o seguinte: a criança vai estudar um período, no outro período ela vai praticar esporte, vai praticar natação, vai aprender a tocar, vai aprender a ser artista de teatro, vai aprender a fazer qualquer coisa. Porque nós precisamos aprender a ter uma escola que as crianças gostem de ir na escola. E o professor tem muita responsabilidade nisso. Porque o professor precisa dar uma aula com muita competência para que a criança levante de manhã dizendo: mãe, eu quero ir para a escola porque eu quero ir contar com o meu professor Paulo Vieira, eu quero ir contar com o meu professor Serginho Grossman, porque ele é legal, porque ele dá aula, porque eu aprendo com ele, eu aprendi matemática com ele. Acontece que você tem os professores muito mal remunerados nesse país. Você tem professores que ganham mal nas escolas públicas pela periferia das grandes cidades, sabe, com violência. Sabe, com violência. Às vezes essas pessoas são assaltadas, às vezes essas pessoas são agredidas, às vezes essas pessoas são violentadas. Ou seja, então, é preciso melhorar as condições de trabalho dos professores também, para que ele, sabe, se sinta também prazerosamente. O professor também tem que querer ir para a escola, né? O professor tem não adianta só a criança querer ir, o professor tem que estar prazerosamente feliz. Eu acho que quando a gente tiver uma escola pública de qualidade, muita gente da classe média que paga escola hoje não vai querer pagar, vai querer ir para a escola pública. Esse é o desafio que está colocado para nós. E eu tenho dito, a classe média só vai voltar para a escola pública quando a qualidade da escola pública for superior à qualidade da escola privada. Para isso, você tem que melhorar o salário dos professores e as condições de aula. Essa escola de tempo integral, Serginho, não pode ser na escola de hoje. A escola de hoje é um caixote. Você anda vendo escola por aí, é tudo um caixote. Não tem espaço para recreação, não tem espaço para aprender a nadar, não tem espaço para aprender a jogar bola, não tem espaço para aprender nada. É um caixote de concreto armado, sabe? Que coloca as crianças lá dentro. Nós vamos ter que mudar isso. Essa é uma coisa, Sérgio, que eu vou fazer quase que como profissão de fé, sabe? Para discutir com os prefeitos, discutir com os governadores, como é que a gente vai fazer essa escola ser uma coisa prazerosa. Eu vou te contar o que é prazeroso. Olimpíada da Matemática.
Em 2004, Serginho, eu instituí a Olimpíada da Matemática na escola pública. Ela existia em aluno de escola privada. E o pessoal dizia para mim que aluno de escola pública não gostava, não ia participar. No primeiro ano, a gente inscreveu, sabe quanto? 14 milhões de alunos da escola pública se inscreveram na Olimpíada da Matemática. E quando o cara aprende a gostar de matemática, a Sueli Druck, que era do Instituto de Matemática Aplicada, ela dizia para mim: presidente, quando o aluno gosta de matemática, que ele aprende, vai ser a matéria mais legal da vida dele. E sabe o que acontecia? Os alunos pediam para ir de domingo na escola, cara. A gente chegou a ter 20 milhões de alunos nas Olimpíadas da Matemática. Você deve se lembrar, Sérgio, que na primeira ou na segunda Olimpíada, um menino tetraplégico andava, o pai levava ele na escola num carrinho de pedreiro. Esse cara ganhou 2 medalhas de ouro em Olimpíada da Matemática. Ou seja, então, o que nós precisamos, Sérgio, é criar condições de melhorar a qualidade da escola, a qualidade dos professores, a qualidade de ensino, pagar um salário melhor e as crianças se motivarem. Tem que ter mais coisa na universidade, na escola tem que ter mais coisa do que uma carteira, sabe, e um banheiro. Ou seja, tem que ter mais atrativo, mais coisa que a criança sinta prazer de sair de casa e ir para a escola. Essa é uma coisa que nós vamos fazer. E agora, Serginho, nós estamos com um desafio maior, que é o seguinte: como nós vamos recuperar os anos perdidos por milhões de crianças na pandemia? Isso é importante. Tem uma parte das crianças que voltaram para a escola mais atrasado. Como é que nós vamos cuidar disso? E criança que saiu também, principalmente as meninas. A evasão escolar porque muito grande. no ensino médio teve muita gente que desistiu. Então nós vamos ter que ter um trabalho de fazer um mutirão. Eu vou conversar com os prefeitos, se ganhar as eleições, para a gente fazer um mutirão e trazer essas crianças de volta para a escola e trabalhar, quem sabe, de final de semana para a gente recuperar esse tempo perdido. Eu tenho um neto que não parou de estudar por causa da pandemia, porque o meu filho pode pagar uma escola particular. Mas tem outras crianças que não puderam pagar e as crianças não foram para a escola. E a mãe não tem formação, não tem computador em casa, não, sabe? Então, Serginho, é um desafio maluco o que a gente tem que fazer para melhorar o ensino fundamental nesse país. E eu te confesso que é um compromisso de fé minha, da gente recuperar e melhorar a educação nesse país. Agora, bem rapidinho aí, para não tomar muito tempo aqui, mas uma coisa que eu acho muito importante é assim, nós estamos há muito pouco tempo do domingo. Existem pessoas que ainda não sabem em quem votar. Eu sempre pergunto no programa quem vai votar e 100% levanta a mão. Existem pessoas que não sabem quem vai votar e existem pessoas que falam não vou votar. Qual é o recado para essas pessoas? E emendando, como pacificar um Brasil que está realmente assim. Uma coisa é discutir política, e nunca na história desse país se discutiu tanta política, mas não é sinônimo de politização. Como fazer para apaziguar esse Brasil, caso você vença? Olha, esse é o grande desafio, Serginho. Eu tenho dito o seguinte: o papel do presidente da República é um papel de maestro de uma orquestra. Uma orquestra de 215 milhões de pessoas, sabe, que tem gente que toca os mais diferentes instrumentos. E qual é o papel do presidente? É harmonizar a sociedade. Terminou as eleições, você não tem bolsonarista, você não tem lulista, você não tem petista, você não tem... Terminou as eleições, você tem o país. E o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar a criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para colocar empresário, sindicalista, índio, padre, pastor junto, para a gente poder discutir esse país. Eu vou me relacionar com todo mundo, eu vou fazer reunião com os governadores, fazer reunião com o prefeito. Eu vou esquecer o processo eleitoral, eu vou ser eleito para governar esse país 4 anos, de 4 anos é curto para a gente fazer o que tem que fazer. Da minha parte é assim, eu quando perdi as eleições, eu voltava para casa para lamber minhas feridas e esperava 4 anos. Eu espero que o adversário, sabe, que eu acho que ele vai perder as eleições, porque eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que se ele perder, ele tem que ficar quieto, esperar e se preparar para disputar outra eleição, não ficar criando confusão no país.
E eu, sinceramente, tenho coisa mais preocupante. Tem que gerar emprego, tem que fazer a economia crescer, tem que fazer uma política de distribuição de renda para esse povo que está passando necessidade, precisa melhorar a educação. Nós temos que também valorizar as mulheres brasileiras, ou seja, trabalho igual, salário igual, está na Constituição, mas não está regulamentado, nós vamos regulamentar. Então, Serginho, é o seguinte, vai ser os 4 anos mais primorosos da minha vida. Eu vou trabalhar 24 horas por dia. A Janjinha, que me desculpe, sabe, a nossa lua de mel acabou, porque nós vamos trabalhar, eu e ela. Nós vamos trabalhar, vamos carregar massa, vamos trabalhar na bitoneira. Mas esse país vai ser recuperado. Nós vamos recuperar a nossa relação internacional, vamos voltar a receber muita gente aqui, vamos visitar muita gente, vamos atrair capital externo para vir para cá. Porque é o seguinte, ou seja, eu digo todo dia, tem 3 palavras aqui em política que você não pode perder. Você tem que ter credibilidade, você tem que ter estabilidade e você tem que ter previsibilidade. Com essas 3 palavras você consegue atrair gente para vir para cá, você consegue conversar com os alemães, com os americanos, com os chineses, com os franceses, com os italianos, com os argentinos. Tem graça o presidente ficar brigando com a Argentina? Tem graça ficar brigando com a Venezuela? Sabe, o presidente da República não é eleito para brigar, ele é eleito para governar. No meu tempo de presidente, Sérgio, a gente tinha um superávit comercial com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Porque eles só compravam de nós, eles não vendiam muita coisa. Então é preciso parar com essa bobagem de arrumar inimigo. Nós precisamos construir amigos. Sabe, então, esse nosso governo vai ser um governo de harmonia, Sérgio, nós vamos, sabe, não tem briga, não vou alimentar ódio, eu quero que pai volte a conversar com o filho, eu quero que as pessoas voltem a fazer um churrasquinho, pelo menos uma vez por mês. Sabe, eu digo todo dia, eles acham ruim que eu digo assim, fazer um churrasquinho, juntar a família, pegar aquele pedacinho de picanha com um fiapinho de gordura, colocar na farinha, colocar na boca e tomar um gole de cerveja. É um prazer maior do mundo. Então, esse país nós vamos recriar, Serginho. Quando eu era presidente em 2008, foi feita uma votação, uma pesquisa pela ONU, o Brasil era o país mais alegre do mundo e o Brasil tinha o povo com mais esperança do mundo. Nós precisamos recriar esse país. Sabe? É isso que nós vamos criar. E você vai ajudar. Você vai ajudar. Pode ficar nas hartas horas que vai ajudar. Obrigado, Serginho. Obrigado, Lula. Quer fazer mais uma pergunta? Você que manda. Quer fazer mais uma pergunta? Você que manda. Serginho. Todo mundo tem muitas perguntas. Muitas. Você está conduzindo super bem, super bem. Eu gostei ontem do Lula fazer um formato Altas Horas, se preparando para o Altas Horas aí. A gente tem muita coisa para conversar, discutir, perguntar. Você conduz aí super bem, viu, Paulinho? Beijo para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. E paz. Beijo, valeu, tamo junto. Eu queria conversar com você também sobre... Você sabe que o Serginho é um cara bom. Eu acompanho o Serginho desde o tempo da TV Cultura. Ele é. TV Cultura, depois SBT. TV Cultura, sabe? E agora na Globo. Muito bem, Serginho. Ó, a TV brasileira precisa ter mais gente como o Serginho Grossman. Também acho. Obrigado, Lula. Eu queria obrigado falar com por você todas sobre... as vezes que você foi entrevistado com a gente. Obrigado, querido. Obrigado, Serginho. Tamo junto. Queria falar sobre violência, sobre segurança. É engraçado que a gente acha que o Brasil é um povo que quer ser armado, mas o nosso povo não é um povo violento. É um povo que não gosta de armas. 70% da população brasileira não concorda com a política armamentista que esse atual governo empurra goela abaixo na gente. 70%. A gente não quer arma. Principalmente a mulher em casa, porque sabe que isso volta contra ela com feminicídio, com violência contra seus filhos, acidentes acontecem o tempo todo. É desespero. Arma na rua é desespero para a mãe de família, porque ela sabe que o filho dela sai para trabalhar, pode não voltar por causa de uma briga boba. Como é que você vai fazer em relação a isso? Você vai desarmar essas pessoas? Armas não educam, armas matam. Quando eu era presidente da República, a gente criou, sabe, um desarmamento. Recolhemos milhares de armas e tocamos fogo nessas armas. Sabe, muita gente devolveu armas para nós. Agora, você tem um presidente que estimula a compra de armas, ele quer o povo armado, Ora, eu acho que tem determinadas funções que precisam de arma. A polícia precisa de arma. Tá?
nova e que funciona. Às vezes o cara mora num sítio no meio do mato, ele tem que ter uma arma dentro da casa dele, ele precisa se proteger de várias coisas. Mas fora disso, por que um cidadão que mora no centro da cidade, como o Roberto Jeff, tem que ter tanta arma? Por que aquele vizinho do apartamento do condomínio do presidente da República tinha tantos fuzis, 100 fuzis? Aquilo era coleção, aquilo era contrabandeado, aquilo era para vender, por que tanta arma? Então, Sérgio, é o seguinte, nós precisamos abolir as armas e distribuir livros. No meu tempo de presidente, o MEC era o maior comprador de livro do mundo. E no meu tempo de presidente, a gente distribuía 16 milhões de livros didáticos para os estudantes do ensino médio nesse país, gratuitamente. É isso que nós precisamos voltar a fazer. Sabe, criar espaço para a criança praticar, sabe, leitura, criar espaço para as crianças aplicar, sabe, aprender arte. Por isso que o ponto de cultura foi uma coisa importante, sabe, que eles acabaram. Então, a violência, nós precisamos desarmar o Brasil. E aí, tudo bem. Aí a gente desarma o Brasil. Tem uma coisa importante também que é, como é que a gente desarma o Brasil, mas combate o crime organizado e a violência? Não, isso é perigoso, tá? Porque essa venda de arma que o presidente está liberando, quem é que está comprando arma? É o crime organizado. Porque é o cara de bem, um cara que quer criar sua família de forma sadia, não precisa de arma dentro de casa. Então quem está comprando... Não tem nem dinheiro para isso. Uma arma custa mais que um iPhone. Deixa eu te falar, nós vamos criar o Ministério de Segurança Pública. Nós vamos criar o Ministério de Segurança Pública. Obviamente que a gente não quer conflito com o governo do Estado. A gente quer pactuar uma aliança, porque quem controla a polícia são os governadores e quem cuida da segurança são os governadores. Mas nós queremos criar um Ministério da Segurança Pública, queremos ter uma polícia altamente moderna, altamente preparada, muito investimento em inteligência e vamos também cuidar das nossas fronteiras para combater o narcotráfico, para combater o contrabando de muitas coisas nesse país. Aí nós vamos ter que ter uma polícia e não vamos querer utilizar as Forças Armadas para isso. As Forças Armadas têm que se preparar para defender o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. Quem cuida da polícia, quem cuida de bandido, quem cuida de traficante, é outro tipo de gente. Então nós vamos criar, sabe, essa polícia. E obviamente que nós temos que cuidar do pessoal da periferia, porque é na periferia que acontece a violência. Por que acontece a violência, Paulo? Porque o Estado não está presente. O Estado não é periférico. A população é periférica. Ela mora na periferia, mas o Estado está distante. Então, as pessoas não têm educação de qualidade, as pessoas não têm a saúde de qualidade, as pessoas não têm nada de cultura nos bairros das pessoas. Você já viu teatro em bairro? Você já viu cinema em bairro? Não tem, é tudo no centro da cidade. Então, como é que as pessoas da periferia vêm? Então, é preciso levar as coisas para lá. E quem pode levar? Nenhum empresário privado vai querer fazer, porque ele quer lucro. Então, nós precisamos fazer com que o Estado esteja presente na comunidade, com educação, com saúde, com cultura, com lazer e com qualidade de vida, sabe, com coleta de lixo, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, água potável. É isso que vai permitir diminuir a violência, Paulo. É isso, as crianças poderem brincar na rua com muita tranquilidade. Sabe, eu tenho saudade do tempo que eu brincava na rua, jogava bolinha de gude, brincava de, sabe, cada brincadeira até meia-noite, 1 hora da manhã, nunca tivemos problema. Hoje a mãe, toda mãe quer o filho trancado dentro de casa porque não pode sair para a rua. Então eu acho que se o Estado estiver presente, a polícia ela não será violenta, porque a polícia fará parte do Estado. Ela será um braço do Estado igual à saúde, igual à educação. Ela não é chamada só em momentos de crise. Porque quando é chamada em momentos de crise, eu vou te dar um exemplo. É chamado no complexo, não sei das contas, na favela, não sei da onde. Sabe, tem um bandido. A polícia já chega atirando. Se o Estado estivesse lá presente, possivelmente não tivesse nem os bandidos. Eles se afastassem de lá, fossem para outro lugar. Então, eu sonho com esse Estado que nós vamos tentar criar. Eu sonho, por isso que a primeira coisa que eu quero fazer, se eu ganhar as eleições, é depois da posse, convocar uma reunião com os 27 governadores para criar uma política de boa relação,
de compromisso da gente fazer as coisas juntos, porque se ficar o presidente falando chinês, o governador falando inglês e os prefeitos falando francês, ou seja, ninguém se entende e ninguém faz nada, e nós precisamos trabalhar conjuntamente. Eu acredito nisso, Paulinho, acredito nisso, por Deus do céu, sabe? Eu fui agora no Complexo do Alemão, maravilhoso, cara, a organização daquele pessoal, organização. Achar que lá só tem bandido é para um troglodita como esse presidente que nós temos, porque o povo lá é de uma, sabe, sabedoria, o povo quer cultura, o povo quer educação, o povo quer tudo bom. E lá nunca ninguém atirou na Polícia Federal, né? Mas não, e você vê o que aconteceu. A polícia, quando é para pegar pobre, já chega atirando. Quando pega um deputado como Roberto Jefferson, atira, não atira. E ainda o delegado falou, olha, eu estou aqui, o que o senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para lhe tratar bem. Chega pedindo desculpa, né? É isso mesmo. Peço perdão se ser um criminoso. Se fosse um Peço pobre, perdão se ser um criminoso, se fosse um pobre negro, teria atirado 50 tiros antes para depois falar, sabe, a gente pensou que ele estava armado. E de vez em quando coloca uma arma na mão para falar, foi ele que atirou na gente. Então nós queremos mudar isso. Eu não sei se em 4 anos a gente consegue mudar, mas uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Sim. E nós vamos começar a dar os passos corretos para que outras pessoas continuem essa caminhada para a gente melhorar esse país. Serginho, eu vou te contar, eu tenho 77 anos, hoje eu tenho 76, amanhã eu faço 77. Já pode falar 77. Não, senhor, cada hora minha, só vou ter 77 amanhã a partir das 8 horas, quando a Lindu me pôs no mundo, cara. Quando a parteira me tirou assim, falou, que cabra bonita. Então, eu acho que o mundo está piorando, o mundo está muito nervoso. Eu não consigo ver o mundo assim, as pessoas não se cumprimentam mais, pai não vai na casa de filho, pai não faz mais churrasco com a família, sogro brigou com a nora. Eu acho que está todo mundo cansado de brigar também, eu acho. Eu acho que muita gente que vai votar em você... tem muita, o senhor sabe que tem muita gente que vai votar que nunca votou, que não concorda com tudo, mas eu acho que tem muita gente que vai votar, primeiro porque vê em você a única opção democrática de voto, e também porque está cansado de brigar, sabe? Está cansado de violência. E veja, o papel da gente é tentar harmonizar, sabe? Por isso que eu falo que a gente tem que ser que nem um maestro. Você precisa conversar com todo mundo. As pessoas não são obrigadas a gostar de você e você não é obrigado a gostar das pessoas. Tudo bem, mas você tem que conversar. E respeitar. Você é presidente da República, você tem que conversar com quem gosta e com quem não gosta. Porque você está governando para o povo, não é para uma ou para outra pessoa. Então, Serginho, eu acredito muito nisso. Você pode ter certeza que eu tenho fé em Deus de que a gente vai dar o pontapé para consertar esse país. Eu tenho certeza. Muita, mas muita certeza. Porque eu, quando vejo uma menina de 14 anos, 15 anos, às vezes tendo que se prostituir por falta de comida, cara, sabe? Uma pessoa vender o corpo porque quer comer o pão de cada dia, não é possível. Não é possível. Como seres humanos, nós não temos o direito de aceitar isso. Nós temos que ficar indignados. Não é possível. Um país que é o terceiro produtor de alimento. Um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo. Um país que tem tudo. Por que as pessoas passam fome? Não é possível, cara. O cara cata no lixo. O cara dormir debaixo do viaduto ali na Praça Roosevelt. Eu tenho vontade de parar o carro lá e colocar todas aquelas pessoas no carro e levar para algum lugar. Aquela poluição desgraçada, aqueles carros acelerados soltando gás carbônico lá, e aquele povo dormindo com criança, sabe? E eu fico entusiasmado com a lealdade dessa gente pobre, porque eles têm os cachorrinhos dele, eles não largam os cachorrinhos, cara, os cachorrinhos ficam tomando conta, acho que está tomando conta do dono, tomando conta da família. Então eu fico pensando por quê? Quando eu fui conversar com o Papa Francisco, que eu saí da Polícia Federal, eu fui conversar com o Papa Francisco e depois eu fui visitar o Conselho de Igreja em Genebra, porque eu queria fazer uma campanha contra a desigualdade. Porque, Paulo, tem
900 milhões de pessoas no mundo que vão dormir sem ter o que comer. O mundo já produz comida para todo mundo. A evolução genética, ou seja, já permitiu. Eu brinco sempre o seguinte: antes você matava uma galinha com 90 dias, hoje você mata com 35. Um boi você matava com 40, hoje você mata com 15 meses. Sabe, a gente, em menos hectare, produz mais. Sabe, a engenharia a genética ajudou a gente a fazer coisas extraordinárias. Agora, por que essas pessoas não têm comida? Por que a gente não garante que todo mundo tome café, almoce e jante todo dia? É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Sabe, isso é bíblico. Isso está na Constituição, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou será que as pessoas não têm noção? Sabe, que tem gente comendo 10 pães por dia, tem gente passando 10 dias sem comer um pão, cara? Então é o seguinte... Oi, Paulo, boa noite, presidente Lula. Nós temos que convocar o povo a se indignar contra o desprezo por essa gente mais humilde, sabe? Todo mundo estender a mão, se todo mundo estender a mão, sabe? Porque quem come é que tem que estender a mão para quem não come. Quem não come não vai estender a mão para quem não come. Aí estão dois caras com fome, não se ajuda, mas a gente pode ajudar. Então eu fico indignado, cara. Isso mexe comigo, mexe com a minha alma, porque eu sei o que é isso, cara. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma mãe ficar na beira de um fogão com 7 ou 8 filhos no rabo da saia dela, sem ter o que colocar no fogo. Então, eu prezo muito isso e nós vamos acabar. Pode ficar certo, olha aqui, eu não sei o que eu vou fazer, mas o que eu vou fazer, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós tínhamos acabado uma vez, cara. Você não via mais criança pedindo esmola nesse país. Eu não via mais, as pessoas estavam todo mundo comendo. Então, nós temos que gerar emprego, temos que aumentar o salário mínimo, temos que fazer mais política social, temos que dar mais chance para as pessoas, sabe? Oportunidade. Todo mundo precisa de oportunidade. Eu queria... A gente tem mais uma pergunta, que é da minha amiga Fátima Bernardes. Tivemos um spoiler aí no meio do negócio. Eu vi. E ela gravou... O Stuquinha errou. errou. Por favor, demita ele. Não, mentira, você tem que criar mais emprego. Demitir, porque... Contrata mais 4... Não demite ninguém, contrata mais 4 Stuquinha. Ele tá pedindo aumento, cara. Mas lógico, aí não falou que vai aumentar o salário do Brasil? Mas não vai aumentar o do Stuquinha? Ela gravou a pergunta. Fala, Fátima. Oi, Paulo, boa noite, presidente Lula. Gostaria de pedir desculpas por não estar ao vivo com vocês, mas neste momento da live eu estou aqui no hotel me preparando para participar ainda esta noite do Saia Justa, por isso a minha pergunta vai gravada. Nós mulheres somos maioria da população, dos eleitores, temos mais escolaridade, mas ainda ganhamos menos e ocupamos poucos espaços de poder. O senhor disse que assim que terminar a apuração, o senhor vai imediatamente começar a trabalhar no seu ministério. Que papel as mulheres terão nesse ministério? E o senhor pensa em convidar a senadora Simone Tebet para participar do seu governo de alguma maneira? Não me diga que o senhor ainda não conversou com ela sobre isso, porque eu não vou acreditar. Obrigado, Fátima. Fátima, todo dia me faz essa pergunta. Veja, a Simone é uma mulher de muita qualidade, sabe? Ela foi prefeita, ela foi senadora, ela pode exercer qualquer ministério. Qual é o problema? O problema é o seguinte: eu não conversei com ninguém ainda, eu tenho muita gente na cabeça, mas eu não conversei porque eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar as eleições. Sabe, eu quero primeiro ganhar para depois começar a montar a equipe. Sabe, porque se eu tentar montar agora, eu arrumo mais inimigo do que amigo, eu escolho um. Sabe, é que nem jogador de futebol, o técnico escala um, o que está no banco de reserva fica puto da vida. Então, eu estou com muito cuidado. Mas a Simone é um quadro respeitável. Eu posso te dizer, Fátima, que nós vamos ter muitas mulheres no governo, muitas mulheres, não só porque sou maioria, porque já está provado que a mulher não é sexo inferior, que a mulher não é sexo fraco, que a mulher tem capacidade e às vezes mais inteligência que o homem, sabe? Isso está provado. Então,
Eu conheço uma centena de mulheres maravilhosas, então essa gente pode ocupar cargo no governo. O senhor já falou que o Ministério da Mulher vai voltar, mas qual vai ser o foco? Não, mas não é só o Ministério da Mulher, não. É mulher participar de outro ministério, é mulher participar de vários ministérios, educação, indústria, ciência e tecnologia, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa. A Michelle Bachelet, o pai dela era brigadeiro no Chile, o pai dela foi assassinado. E ela virou ministra da Defesa. Sabe? Então, não tem cargo, a mulher pode ocupar qualquer cargo. E muitas vezes a mulher tem uma coisa que as mulheres não sabem, ela bota o medo nos homens. Acho que ela sabe. Tá cheio de coisa que as mulheres sabem muito mais do que o homem, tem mais coragem do que o homem. Sabe? E depois a mulher é mais desprendida. Quando a gente faz, eu vejo isso há muito tempo, toda vez que a gente faz carreata, faz passeata, a mulher tem uma facilidade de se manifestar. Ela grita, ela dança, ela pula, o homem fica lá. Com vergonha ou com medo, não sei. Então, eu acho que a mulher vai ter, você pode ficar até que a mulher vai ter uma grande participação no governo. Nós vamos começar uma briga para fazer com que a gente cumpra a Constituição, o trabalho igual, o salário igual, porque o homem trabalha com a mulher na mesma função, a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem, sabe? Se tiver competência, pode ganhar até mais. Mas eu acho que nós vamos mudar muita coisa. Eu só tenho sentido voltar a ser presidente da República para fazer as coisas que a gente não fez. Inovar. Inovar no jeito de governar, criar, fazer políticas novas. Pode ficar certa, Fátima, que você terá grandes e belas surpresas na montagem do governo. Negros também, né? Negro também. Negro também. É o seguinte, o governo tem que espelhar a pluralidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é só masculina, não é só branca, sabe? Eu vou, inclusive, criar uma novidade, Paulo. Eu vou criar um Ministério dos Povos Originários para que o indígena assuma um ministério. Sabe? É fazer esse país estar representado no governo com a cara do seu povo, sabe? Com todo mundo. Falando em mulher, eu tenho aqui 3 nomes que eu anotei aqui para não esquecer. Tia Sônia, tia Selma e minha avó. As 3 pegam remédio de diabetes e pressão alta, pegavam na farmácia popular, que acabou. Vai voltar. Olha. Vai voltar. Fui eu que criei o farmácia popular. E vai voltar. Eu acredito. Vai voltar. Ô, Paulo, com fé em Deus vai voltar, cara. Porque eu sei o que é uma pessoa pegar uma receita, levar para casa, colocar em cima do criado mudo e morrer sem comprar aquele remédio. Então, esses remédios de uso contínuo, para pressão, para diabetes, para várias coisas, o Estado tem que dar de graça. E nós vamos dar. Boa. As pessoas podem ficar certas que nós vamos dar, porque ele cortou mais da metade do dinheiro da farmácia popular, ele acabou com o fraldão, as pessoas velhinhas que às vezes precisam de fralda geriátrica, ele cortou. É um cara desumano, cara, é um cara que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram, vai se preocupar com fralda geriátrica. Ele acha que não vai ficar velho. Sabe? Então, esse país vai voltar a ser generoso com o seu povo. Sabe? Vai voltar a ser generoso. E as pessoas vão ter que compreender uma coisa que eu digo todo dia. A gente vai governar o país para 215 milhões de habitantes. Mas as pessoas têm que saber que eu vou governar como o coração de uma mãe. A gente vai cuidar dos mais necessitados primeiro. Todo mundo vai ter oportunidade de subir um degrauzinho na escala social. E todo mundo vai ter que ter oportunidade. O ProUni é uma coisa maravilhosa, porque quando nós criamos o ProUni, nós demos oportunidade para que milhões de jovens que moram na periferia, escola pública, que jamais sonharam em entrar na universidade, são doutores. Você não tem noção. Se você não fosse contratado pela televisão e você pudesse andar comigo numa carreata, você vê o que é gente levantar. Eu acho que depois disso aqui, eu acho que eu posso tudo, né? Você vê o que é gente levantar. Gente levantar a carta acho que poder não é mais a questão aqui entre nós. As pessoas levantam a carta, Lula, obrigado pelo ProUni, Lula, eu sou a primeira da minha família, me fala, Lula, eu sou médica, Lula, eu sou engenheira, Lula. É maravilhoso, cara, é gratificante.
Então nós vamos voltar a fazer mais universidade, vamos fazer mais escolas técnicas, vamos melhorar, contribuir com o ensino fundamental. Porque se não investir em educação, esse país não terá jeito. Eu acho maravilhoso que você não fez faculdade, mas você é o presidente da educação. E isso é uma das coisas que eu tenho mais simpatia por você, porque eu vejo muito a atitude dos meus pais nisso. Porque meu pai tem a 4ª série e minha mãe tem a 3ª série. E eles são as pessoas que mais militam pela educação que eu já vi na minha vida. Eu fico pensando que é só quem não teve acesso à educação para fazer esse tipo de coisa, né? Só quem não teve oportunidade de estudar sabe a diferença que faz a educação na vida de uma pessoa. É porque, sabe o que acontece, Sérgio? A família mais pobre, o sonho da mãe e o sonho do pai não é deixar herança, é deixar profissão, deixar estudo. Se meu filho estudar, já é a graça de Deus, porque ele pode tudo. É isso que nós precisamos compreender, sabe? E o que é que nós temos que fazer? Dar oportunidade. Dar oportunidade. Se você quer, você vai ter chance. Se quer, você vai ter chance. Por isso que nós vamos recriar o Ministério da Cultura e vamos criar um comitê de cultura em cada capital, para a gente também fazer com que a cultura brasileira seja uma cultura que ela é muito diversificada, mas ela seja conhecida nacionalmente, Serginho. Tem uma coisa absurda no Brasil, você pega, por exemplo, as retransmissoras de televisão no Brasil, meu caro. Não sei se podemos entrar nesse Paulinho, assunto, Lula. Paulinho, a coisa é o seguinte, a televisão transmite o jornal, a Globo transmite o Jornal Nacional. Que é ótimo, excelente, inclusive. Transmite o Jornal Nacional. Transmite o Jornal da Meio-Dia e o Jornal das 7, correto? Aí, a repetidora na Bahia, ou em Pernambuco, ela só tem liberdade para ela transmitir o Jornal de Pernambuco das 7, o Jornal da Meio-Dia e o Jornal das 7. Durante o dia inteiro é só a programação nacional. Olha, tudo bem. Agora, é preciso criar um espaço para que a televisão do Estado, que é a repetidora, tenha um espaço de política local, de cultura local, que tenha programa de teatro, que tenha... Quem sabe você tiver na televisão no Tocantins, porra. Sim. Quem sabe? Mas não tem espaço. Então, isso tudo nós temos que discutir, porque o Brasil precisa mudar. Nós ainda estamos no padrão do século XXI. Nós precisamos entrar no padrão do século XX, nós precisamos entrar no padrão do século XXI. Sabe? O Brasil tem uma cultura diversificada, fantástica, e nós precisamos fazer com que o Brasil conheça o que existe no Brasil de coisas maravilhosas. As pessoas são capazes de pegar um avião e viajar daqui para Paris para ver um museu, mas as pessoas não visitam os museus que tem no Brasil. Eu sou favorável a todo mundo viajar para onde quiser, mas seria importante que as pessoas, antes de viajar para conhecer os outros países, conhecessem um pouco o Brasil, conhecessem o litoral brasileiro, pegassem um carro e andassem aí, sabe, o interior do Nordeste, que fosse para o Centro-Oeste, que fosse conhecer o Jalapão, para o pessoal saber o que é coisa bonita. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque também a televisão não mostra, não tem propaganda, não tem... O turismo nosso poderia ser muito falando maior. bem da minha empresa, não, mas teve uma novela no Jalapão que super... Ó, eu tenho mais uma pergunta, a última pergunta, de uma pessoa que eu amo muito. Fala, Xuxa. Oi, senhor presidente, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte: o senhor voltando a ser presidente do nosso país, o que o senhor vai fazer pela situação das crianças nesse país? A exploração sexual de criança e adolescente tem crescido muito. Essas informações erradas de ministras e outras pessoas mais aí deixam todo mundo em pânico. A gente sabe que isso existe, a gente sabe que é verdade, muita coisa, e a gente também está sabendo que tem muita mentira. Depois desse episódio do pintar um clima com uma criança de 14, 15 anos e que as pessoas estão dizendo que isso não é um caso para se falar muito, e eu acho que é um caso para se falar bastante. A minha pergunta é a seguinte: o que o senhor vai fazer por esse caso e por tantos que existem por aí? Obrigada, um grande beijo para o senhor e boa sorte. Obrigado, Xuxa, pela pergunta. O senhor era baixinho da Xuxa? Não. Não fala que é, senão ela retira o voto imediatamente. A Janja era. A Janja era baixinha da Xuxa? Tinha idade, Janja? Não, era só admirável. Ela Então, queria... deixa eu te falar uma coisa. Eu era baixinho da Xuxa. A pergunta da Xuxa é muito importante pelo seguinte.
Eu lembro da primeira reunião de governo que eu fiz, e meu ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos. Era possivelmente, na época, o mais importante advogado criminalista do Brasil. Ele era o meu ministro. E, na primeira reunião, eu pedi ao Ministério da Justiça para priorizar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque é uma coisa grave, e aí nós fizemos muita coisa. O Brasil era reconhecido mundialmente pela política nossa. O Brasil sediou o 3º Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu posso te dizer, Xuxa, que não vai ser eu que vou fazer, não. Nós vamos fazer. Nós. Estou dizendo nós porque é preciso envolver o povo brasileiro nessa discussão. Nós precisamos parar de ser hipócrita. O que você falou do pintou o clima, se você tem um presidente da República que é capaz de ter uma atitude pedófila, uma atitude de alguém que não respeita, uma atitude da pessoa que não vê uma criança, sabe, com respeito. Se você tem, você imagina o que não pode pessoas iguais a ele espalhadas por esse país afora. Então, principalmente validadas por ele. É esse um lugar que as pessoas esquecem que o presidente ocupa, que é um lugar de líder, de exemplo, de um lugar de exemplo a ser seguido, né? Se ele valida essa atitude... Eu, Xuxa, espero que você participe, porque uma das coisas que nós vamos fazer é criar uma conferência nacional imediatamente, convidar todas as pessoas preocupadas com esse tema para a gente tomar uma atitude drástica de punir severamente, sabe, qualquer brincadeira ou qualquer estupidez com criança nesse país. Sabe, uma menina com 14 anos não pode ser olhada por um canalha qualquer, quem quer que seja, sabe, como se fosse um objeto. Sabe, então, sinceramente, eu vou levar muito a sério, até porque eu sou casado com uma mulher muito preocupada com isso. A Janja é duro na queda nesse negócio. Ela fica muito irritada, muito nervosa, e eu tenho certeza que ela vai me ajudar. A gente vai convocar, sabe, depois que tomar posse, montar o ministério, aí nós vamos convocar uma conferência, porque essa é uma das coisas prioritárias nossas. Primeiro, sabe, o feminicídio, a violência contra a mulher e a questão das nossas crianças e adolescentes. Pode ficar certo, Xuxa, que você já participou uma vez comigo no ato lá em Brasília. Nós vamos fazer uma coisa muito forte envolvendo o governador, envolvendo o prefeito, mas, sobretudo, nós temos que envolver a sociedade. Sabe, temos que envolver a sociedade, tem que estar motivada. Ela tem que acreditar que ela é coparticipante das políticas, sabe, boas que a gente fizer. Esse é um tema, sabe, que nós vamos tratar com muito carinho, como se fosse, sabe, cuidar da minha bisneta. A gente está falando aqui de tanto tema importante, né? E básico também, né? Alimentação, remédio, que às vezes, por exemplo, quando eu fui falar sobre, né, pensar no que eu ia conversar com o senhor, foi ficando lá para o fim a questão ambiental, porque a gente precisa de coisas tão básicas, mas eu queria que o senhor falasse de que maneira a Amazônia é um tema central de tudo isso que a gente está conversando. Educação, economia... Nós temos 5 biomas importantes, nós temos que cuidar de todos eles. Sabe, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos a Amazônia. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa, primeiro, acreditar que a questão climática é uma questão de interesse de todos os bilhões de habitantes que tem no planeta. Se os nossos avós, os nossos antepassados não tiveram responsabilidade, nós temos que ter. Por quê? Porque nós temos, sabe, mais condições de pesquisar, de investir e de analisar o que está acontecendo, e o mundo está mudando. As coisas estão mudando, a temperatura está mudando, faz muito sol onde era frio, faz muito frio onde era sol. Então, nós precisamos cuidar. A Amazônia é uma bênção de Deus. Ela está no Brasil, está na Venezuela, está no Equador, está no Peru, está na Colômbia e tem um pouco na Bolívia. Nós temos que cuidar disso. Nós precisamos chamar
esses países todos, porque não é só o Brasil. E ela pode ser rentável para nós? Ela pode ser rentável, De veja, pé, ela de pode pé ser ela rentável dá se lucro. ela não for derrubada. Hoje, você primeiro precisa incentivar os agricultores de que uma agricultura de baixo carbono, ou seja, é muito mais lucrativa, tem muito mais interesse, o mundo quer comprar produtos mais saudáveis. E esse incentivo é incentivo. Então, que você veja, tá é falando. incentivo. Então, você precisa, primeiro, jogar menos veneno na terra, você precisa derrubar menos árvores, menos queimada, menos derrubada, menos madeireira, para a gente poder. Se você pode derrubar a madeira, você planta outra. Sabe? Não é que a gente é contra cortar uma madeira. Se for necessário cortar madeira, corta e planta outra. Qual é o problema de plantar outra? O que a gente tem que ter em conta é que a gente pode tirar proveito da biodiversidade brasileira, que a gente não sabe toda a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Então, nós temos que fazer acordos, sabe? Acordos com outros países para pesquisar, sabe? Com cientistas altamente qualificados e pesquisar para a gente descobrir toda a biodiversidade da Amazônia. A gente pode, dali, quem sabe, ter produtos, fármacos extraordinários para a gente fazer a indústria de fármaco crescer, a indústria de cosméticos, sabe? Então, e depois a floresta em pé. O mundo que já se desmatou, ou seja, pode financiar o sequestro de carbono que faz da floresta. Pode sequestrar. E eu tenho orgulho de, no nosso governo, ser o momento que mais desmatamos, que mais evitamos o desmatamento nesse país. Nós diminuímos de 27 para 4 mil quilômetros. Sabe? E o que é importante é que nós também fizemos uma política de, quando você faz muito florestamento ou reflorestamento, você também sequestra carbono e você deixa de emitir gás de efeito estufa. O Brasil pode ser o principal país nessa questão, sabe, da Amazônia, nessa questão da poluição do planeta, nessa questão climática. O Brasil pode ser a menina dos olhos de ouro do planeta Terra se a gente fizer as coisas corretas. E a gente sabe que... Então, eu não quero brigar. Nós precisamos convencer as pessoas da importância. Quando você convence as pessoas, aí fica tudo maravilhoso. Eu não quero ser aquele cara que quero colocar todo mundo na cadeia, não. Mas as pessoas têm que saber que ela pode fazer a coisa certa. Não terá mais garimpo ilegal nas terras indígenas. Não terá mais invasão nas terras demarcadas, sabe, para proteger o meio ambiente. Sabe, as pessoas têm que entender que não é um problema do presidente da República, é um problema da sociedade brasileira, é um problema do planeta. E, obviamente, que a gente vai querer compartilhar que o mundo pague por isso. Pague. Você tem o Congo, que tem muita floresta, você tem a Indonésia, que tem muita floresta. É preciso juntar, talvez a gente consiga também fazer um congresso dos países que ainda tem muita floresta em pé, para a gente fazer uma OPEP. OPEP da preservação ambiental. Vamos criar um nome sem ser OPEP. Ou seja, o que é o PEP? Não, você pode criar um nome, Tá. sabe? Você chamar os países que tem mata para preservar, que tem floresta, para a gente tomar uma atitude e agir conjuntamente. Sim. Ganhar por isso. Boa. Ganhar por isso. Boa. Ó, você veja um exemplo pequeno. Aqui em São Paulo, você tem no Vale do Ribeira, que é essa região que vai para o Paraná, você tem uma política que foi estabelecida, acho que no governo Mário Covas, sabe, que os prefeitos ganham uma grana a mais para a prefeitura, sabe, se manter a floresta em pé. Então, os prefeitos também têm que participar, porque se ele perceber que na cidade dele ele tiver menos desmatamento, ele vai ser premiado com mais recursos, ele vai fazer. Agora, a gente só proibir, a gente não educa. Não, e a gente sabe que o senhor gosta da natureza, porque nem foi eleito presidente e já pegou um tucano para cuidar, né? E a gente já está nesse... Ó, eu estou indo para o final. Eu queria que o senhor falasse com as pessoas que estão nos assistindo aqui sobre a importância de votar e por que essa eleição não é uma eleição comum. Olha, não é uma eleição comum, querido, porque, Paulo, essa eleição não é entre dois homens ou dois partidos, não. Essa eleição é entre a democracia e a barbárie. A democracia ou o fascismo. As pessoas que gostam de democracia,
Sabe, as pessoas que querem ter liberdade de comunicação, liberdade de expressão, o direito de vir, as pessoas precisam saber o seguinte, sabe, você tem de um lado uma candidatura que representa a violência, que representa a venda de armas, a liberação de armas, a ofensa às pessoas, e você tem do outro um cidadão comprometido com o regime democrático, com a participação de todo mundo, com o entendimento de que a gente precisa distribuir livre, não armas, com o compromisso de que a gente precisa, sabe, parar com esse ódio, a gente quer criar um modelo político em que todo mundo possa participar, conversando com todo mundo, aumentar o salário mínimo para as pessoas poderem comer. Nós estamos fazendo com que as pessoas que ganham R$5.000 não paguem imposto de renda, até R$5.000, sabe, que é uma boa parcela das pessoas que pagam. Tudo isso é trabalho, porque tudo isso significa que a gente vai ter que ter uma política de reforma tributária para as pessoas que ganham mais, as pessoas que vivem de lucros e de dividendos pagam um pouco mais, para que o pobre pague um pouco menos. Simples assim. Agora, você tem que convencer as pessoas. Então, eu acho que quando você for votar, o seu pensamento é esse. Você quer uma ditadura ou você quer uma democracia? Você quer alguém, sabe, que conversa com todo mundo, alguém que quer melhorar a vida do povo, alguém que quer acabar com a fome, alguém que quer aumentar o salário mínimo, sabe? Alguém que quer renegociar a dívida das pessoas. Nós temos 80% da sociedade brasileira devendo alguma coisa, e muitas das dívidas são feitas por mulheres para comprar comida. As pessoas estão no Serasa, as pessoas estão com o nome sujo, e a dívida é 4.000, 3.000, 2.000, então nós vamos negociar com o comércio varejista, vamos negociar com os banqueiros, como é que a gente vai reduzir essa dívida para limpar o nome das pessoas. Então, eu acho que é assim que você tem que decidir, sabe? Você tem que decidir o seu voto. Você tem que pensar na sua família, tem que pensar no Brasil, tem que pensar na sua educação, na educação dos seus filhos e decidir o voto. E vamos aí acatar o resultado das eleições. Da minha parte, eu estou convencido que a democracia é a coisa mais sagrada. Fora do regime democrático, eu jamais poderia ter sido presidente da República. Jamais um índio poderia ter sido eleito como Evo Morales. Jamais um negro como Obama poderia ter sido negro presidente dos Estados Unidos. Sabe, é o regime democrático que permite isso. Sabe, a gente tem que pensar, a gente quer distribuição de arma ou distribuição de livro? A gente tem que pensar. A gente quer educação de qualidade, a gente quer que os nossos filhos entrem na universidade. Você tem que pensar, sabe? E outro dia eu perguntei no debate do meu adversário quantas universidades você fez. Nenhuma. A que ele fez é uma que a Dilma tinha aprovado em Tocantins, no teu estado. No meu estado. Tá? Que a Dilma aprovou. Sabe? Então eu tenho orgulho, sabe? Porque eu e o Zé Alencar, ele era um empresário, eu era um dirigente sindical. Ele não tinha diploma universitário, eu também não tinha. E nós dois já passamos para a história como os dois presidentes que mais fizemos universidade no Brasil, mais fizemos escolas técnicas. A primeira escola técnica do Brasil foi feita na cidade de Quatagás, lá em Campo de Quatagás, no Rio de Janeiro, pelo presidente Nilo Peçanha. Ele fez a primeira em 1909. Durante 100 anos, a elite brasileira fez 140. O nosso governo do PT, em 13 anos, fizemos 442 escolas técnicas. Tá? Nós fizemos 19 universidades e 178 campi avançados. Você tem campi em qualquer lugar desse país, porque a gente queria interiorizar para que as crianças pobres do interior não precisassem vir para a capital. Estuda lá mesmo no interior. Então, Paulo, o povo tem que escolher isso para votar. Eu, sinceramente, gostaria de ter o seu voto para que a gente pudesse reconstruir esse país. Eu quero encerrar aqui pedindo para que você, jovem, vá votar, por favor. Você que tirou o título, é muito importante o seu voto. Quero pedir para que você, mulher, vá votar. E mais uma vez lembrar que não importa em quem seu marido vota, em quem seu filho está te pedindo para votar, o voto é secreto, você não precisa dar a satisfação dele para ninguém e ninguém vai saber em quem você votou. Então o que eu estou dizendo é, minha amiga, mete o 13 lá, e fala que você votou em quem a pessoa quiser ouvir, entendeu? O que a gente precisa é mudar esse país no próximo domingo e queria falar para você que, acho que eu já devo ter te contado isso, a primeira vez que eu vi meu pai chorando na vida foi quando o senhor foi eleito, a primeira vez, eu não sabia nem que pai chorava, foi a primeira vez,
ele estava na frente da televisão chorando e eu fiquei meio sem saber, né? Foi muito absurdo pra gente lá em casa. Tipo, por que meu pai tá chorando, né? Na frente da televisão. E meu pai tava chorando e ele falou, o Barbudinho conseguiu, que era você. Agora o pobre vai ter vez, agora vocês vão poder ter um futuro. E meu pai tava mais que certo. Eu fiz Instituto Federal, meu irmão fez Instituto Federal, eu fiz Faculdade Federal, fiz Universidade Federal do Tocantins, tudo isso pelo seu governo. O negócio do meu pai cresceu graças às políticas que você tinha para micro e pequeno empresário. Meu pai é salgadeiro. Meu pai é salgadeiro. O que é salgadeiro? Salgadeiro vende salgado na rua. Ah, salgado. Isso. A gente chama salgadinho. A gente cresceu também, o nosso negócio cresceu. Meu pai tirou o primeiro carro dele depois dos 30 e poucos anos de idade no seu governo e a nossa vida mudou da água para o vinho. E agora, no próximo domingo, eu espero repetir a mesma cena do meu pai chorando na frente da televisão com a sua eleição, mas agora entendendo tudo o que está acontecendo. Que você seja o nosso presidente. Ô Paulo, dá a mão aqui, não deixar no vácuo. Eu compreendo o teu pai. Eu compreendo o teu pai. É porque não é fácil as pessoas pobres subir na vida, não. Não é fácil. Não é fácil. Quando a pessoa tem uma chance, tem que chorar mesmo, cara. Eu sou chorão, Paulo. Eu sou um cara muito emocionado com essa coisa do pobre. Sou muito emocionado. Sou emocionado com a fome, sou emocionado com criança, sabe? Eu tô ficando até emocionado. Outro dia vi um cara dar um soco na cabeça de um cachorro, canalha de um homem, tirou o cachorro do caminhão, começou a dar soco no cachorro. Eu fico puto da vida, rapaz. Esse cara podia bater com a cabeça dele na parede e não bater no cachorro, sabe? Tem gente que é muito desumano, é muito raivoso. E eu sou muito chorão. E a Janja também é chorona. Tô vendo ali. Vira e mexe, a gente chora. Obrigado pelo papo. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, querido. Olha, foi um prazer. Agradecido. Você sabe que você é uma das amizades importantes que eu tive na vida, sabe? E estou jovem, com muita vontade. Paulo, você vai ter surpresa. Eu quero que a gente faça uma live, depois de uns 6 meses de governo, que a gente faça uma live para lhe mostrar o que está acontecendo nesse país. Estou contando com isso. Valeu, obrigado. Gente. Boa noite a todos.